Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo e dessa vez a gente vai falar sobre o mercado e o que aconteceu na região de Waterloo no mês de novembro e o que esperar para os próximos meses. E aí eu vou dizer para você ficar até o final desse vídeo, porque para aqueles que estão querendo entender um pouco sobre o que está acontecendo e perguntas sobre o preço que eu vejo no Realtor.ca, é o preço que eu vou conseguir comprar essa casa e outros tipos de preocupação, como é que vai ser o mês de dezembro, como é que vai ser de aqui em diante. Eu estou fazendo esse vídeo com alguns gráficos também para mostrar a vocês o que esperar melhor, né? Em relação ao mercado mês de novembro, a gente vê aí, você deve ter visto aí vários corretores colocando os números de novembro num post, não há nenhum comentário, e o que quer dizer aqueles números, né? Então vamos falar um pouco sobre esses números, mas vamos entender também, como eu falei, como vai ser daqui para frente. Mês de novembro, o preço subiu. O preço subiu. Hoje, para você comprar uma casa na média você tá aí pagando 821 mil, 822 mil na média em termos de preço de imóvel. Essa relação de preço não é assim, o preço médio. Você não sabe exatamente quantas townhomes foram vendidas, quantos apartamentos, quantas mansões, quantas casas de 3 quartos. Então essa referência não é muito boa, né? Por isso que existe o que se chama de HPI Home Price Index, que é baseado numa casa padrão que eles têm aqui para a região, e aí mostra você qual foi o ganho real. E o ganho real e o aumento real, né, nesse último mês foi de impressionante 3%, 3,2%. E como falei nos gráficos que eu coloco aqui depois desse vídeo, você vai ver que até estava um pouco estável, né? Esse preço estava um pouco estável entre os meses de, eu acho que era maio até agosto, setembro, e aí começou a subir de novo. Agora, o que vai acontecer em relação ao preço? Muitos especialistas aí, analistas, estão prevendo que a ideia é que o preço ainda vai subir um pouco, tá? O preço vai subir um pouquinho mais, estão esperando aí uns 3%, e qual a razão de só 3%? Porque a gente está acompanhando aí, em 2020 a gente teve 30% de aumento, 30 e poucos por cento de aumento, e em 2021 a gente está esperando 16 a 18% de aumento, e se você olhar historicamente, o preço do imóvel, né, ele sobe 5%, 5,5% ao ano. E não é o fato mais depois que aconteceu o Covid. E sempre que eu falo sobre Covid, aconteceu o Covid, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando aconteceu o Covid, a taxa de juros foi mais baixa, teve mais gente procurando por imóvel. E aí acabou inflacionando o mercado. Opa. Falhou a luz aqui. A transformação, outras coisas de Covid, muita gente saindo de Toronto, indo morar em outras regiões de Ontário, ou até mesmo saindo de Ontário, né? A gente teve um pouco de êxodo de Ontário para outras províncias, mas de qualquer forma a saída de pessoas de Toronto para as outras regiões aqui de Ontário acabou também inflacionando o preço. Se você está achando que está muito caro, o preço de imóvel agora subiu demais aqui na região de Waterloo, você tem que ver o que está acontecendo na região dos cottages, né? As casas de veraneio, ali que foi assim uma das coisas mais absurdas em Ontário. Mas enfim, como eu falei, 821 mil hoje, e se você for pensar só numa detached, uma casa simples detached, o preço médio é quase $1 milhão, acho que é 990. Eu não fico muito preso a esses números, porque eu não estou aqui só para colocar número, né? Vamos explicar a situação. Em termos de listings, novas casas à venda, né? São 605 em novembro e foram vendidas 597. Então o número está pau a pau, né? O que isso quer dizer? O que coloca para vender, vende. Essa que é a verdade. Não está durando muito. Esse aqui é o mais importante a se falar sobre esse número. Outro fator, né, por quanto mais você tem, como eu falei, né, o preço que está sendo pedido e o preço que está sendo vendido. O preço que está sendo pedido é o preço que se vende é outro. E aí quanto que foi em novembro? O que aconteceu? Houve um aumento, né, na distância entre esses preços, né? Então
uma casa que foi, a grosso modo, né, não tem uma casa vendida a 100 mil, mas vamos dar um milhão, né? 1 milhão, pedindo 1 milhão, foi vendida a 1.180.000, 1.190.000, né? Quase 19% a distância entre o que está sendo pedido e o que está sendo vendido, porque muita concorrência. Até alguns meses atrás a gente estava com 11%, 12%, né, por aí, mas agora a gente já viu essa subida para 18%, porque tem pouco imóvel, muita gente procurando e muita gente disposta a colocar um valor a mais no mercado, porque a taxa de juros ainda está mais baixa. Quando for chegar no que vem, que a princípio é o que está sendo esperado, que a taxa de juros aumente no ano que vem, aí essa diferença vai cair um pouco, né? Então, por isso que a gente está vendo aí que aparentemente os preços não sobem mais do que 3% ano que vem, porque também já está chegando num momento de saturação que os compradores também não estão tendo todo esse poder de compra assim, né? Não dá para acompanhar o mercado dessa maneira. Hoje em dia, no mês de novembro, na média, uma casa está ficando 10 dias no mercado. Aí você tem que atentar para o seguinte fato, depende de que casa você está procurando. Uma casa que é lá 1,5 milhão, 2 milhões, essa casa vai ficar mais tempo no mercado. Não vai ter jeito. Agora, se você está procurando uma townhouse, uma casa que está aí nos 500 mil, 600 mil, vai ter muita competição e geralmente essas casas não estão durando mais do que 7 dias no mercado. Essa que é a verdade. Então se coloca a casa à venda um dia e aí o vendedor dá 7 dias para você ir olhar a casa e tem um dia definido para oferta. E geralmente esse dia definido para oferta é 7 dias depois que a casa é colocada à venda. Eu já vi, aconteceu algumas vezes, de casas ficarem 14 dias, 10 dias, né? Já vi também casa ficar 5 dias ou menos. E aí tem uma outra coisa que acontece, né? Que a casa está no mercado por 7 dias, mas às vezes o vendedor aceita o que chama de preemptive offer. Então, se eu vou olhar a casa no primeiro dia e coloco uma oferta já no primeiro dia, se o vendedor aceitar analisar essas ofertas, pode ser que a casa seja vendida em um dia. O que acontece também com alguma frequência, então não se engane, né? Outro parâmetro, que a gente usa para medir o mercado é a taxa de absorção, né? É o que chama de meses de inventário. Inventário. Meses de inventário. Se hoje o que tem no mercado, né? Quanto tempo que, se não bota mais nada para vender, só o que tem hoje no mercado disponível, quanto tempo vai durar no mercado? Esse indicador é em meses. E o indicador para novembro foi 0,3. 0,3. Então, peraí, vamos pegar 30 dias, o mês tem 30 dias. 0,3, 30% de 30 dias. Né? Aí é só você fazer a matemática, né? 10% 3 vezes 3, 9 dias é o que vai durar. É o tempo que dura, o que está agora no mercado, quanto tempo para zerar ele. Então, esse marcador identifica um seller's market, um mercado que o vendedor está em grande vantagem, né? Então, agora, o que fazer com esses números, né? O que é o importante aqui, né, para você que está pensando em comprar ou vender imóvel. Para quem está querendo comprar imóvel na região de Waterloo, como os preços ainda vão subir mais, quanto mais cedo você entrar, melhor, né? Especialmente porque é muita concorrência, você tem que se preparar para multiple offers, né? Ofertas daquele dia que vai ter o leilão com o envelope fechado, é assim que está sendo feito o mercado na maioria das vezes. Como eu falei, se o imóvel tem um valor mais alto, aí você pode talvez fazer oferta em qualquer dia que você quiser. E aí o preço é próximo do que está sendo pedido. Agora, como eu falei, se você está falando de uma propriedade de 600 mil, 500 mil, 700 mil, aí, ou até mais, né? Hoje em dia a gente vê townhome sendo vendida a 900 mil, né? E com concorrência, né? Tem bastante concorrência. Quanto mais baixo o preço de uma casa, mais concorrência vai ter. Eu hoje já vejo a região de Waterloo, casas até 1 milhão e pouquinho, assim, um pouco acima de 1 milhão, com uma concorrência bastante forte.
Então, assim, se você está pensando em entrar no mercado e comprar um imóvel nessas faixas de preço aí, até 1 milhão, você tem que esperar que você vai ter 1 milhão e pouco, como eu falei. Você tem que esperar que vai ter uma boa concorrência, tá? Não vai ser uma coisa tão fácil, mas como eu falei, você como comprador está um pouco pressionado, porque quanto mais você demora, mais o preço sobe, mais diminui seu poder aquisitivo. E aí vem o aumento da taxa de juros ano que vem, pode ser que a casa que você está achando que pode comprar hoje a 1 milhão, você já não vai mais poder comprar 1 milhão, né? Então, para quem é comprador é uma desvantagem. Para quem está vendendo, está em completa vantagem, né? Você vai ver essas múltiplas ofertas e vai ter gente pagando, como eu falei aqui, na média, né? Na média a gente está vendo aí 19% acima do que está sendo pedido. E o 19%, de novo, né? Se a propriedade tem um valor mais baixo, está listada a um valor mais baixo, é uma propriedade que é 600 mil, 700 mil, você tende a ver ofertas com valores até mais altos do que 19% somente. Quando sobe muito valor, você vê ofertas também acima do preço, mas vai ser um pouco mais próximo, né? E claro que isso aí vai depender muito de como a casa está sendo listada, né? Às vezes a gente vê que a casa claramente ela não vale menos que 1 milhão e 100. Aí o vendedor e o corretor coloca 800 mil. Eu acho um pouco exagerado, né? Mas já teve caso aqui na região de Waterloo que eu estou falando isso baseado em fatos reais. Uma casa foi listada a 820 mil em Waterloo e claramente a casa não valia 820 mil. E foi vendida a 1 milhão e... acho que foi 1 milhão e 300. 1 milhão e 300. Aí fica todo mundo surpreso. Nossa, entendeu? Quase dobro do preço. Mas porque a casa foi listada muito abaixo, né? Tudo depende também do quanto que o mercado está disposto a pagar, né? Então, não fica muito... O meu pedido aqui é para você não ficar muito ligado no valor que está sendo pedido e usar pessoas como eu, né, um corretor, para poder te dizer, olha, essa casa aqui, pelo que está acontecendo no mercado hoje, é por esse valor que vai ser vendida, né? E com o tempo a gente acaba aprendendo, né? E a gente acompanha o movimento do mercado. O que aconteceu em novembro não é nenhuma garantia de que o mesmo vai acontecer em dezembro, mas por isso que a gente tem que... Eu acompanho o mercado assim numa base diária, para saber melhor assim quanto que você pode oferecer por um imóvel, né? E sugerir um preço. Mas voltando aqui, para quem está vendendo, está em vantagem, mas sempre pensando bem na seguinte situação, né? Você vai vender a casa, mas você precisa de um lugar para morar. Aí vai ter diversos motivos, né? Você vai vender a casa e vai sair da província, uma razão. Aí você não precisa se preocupar, porque às vezes o mercado está menos competitivo. Apesar de que o Canadá inteiro está uma competição danada, a diferença é só na faixa de preço, né? Ou você está voltando para o Brasil, ou tem outros planos, mas se você vai vender uma casa pensando em comprar outra, e aí é assunto para um vídeo separado sobre isso, né? Se você deve comprar primeiro e vender depois, se você deve vender primeiro e comprar depois, essa pergunta sempre aparece. E eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas é uma questão que, só para resumir, vai ser caso a caso que a gente vai ter que pensar e ver o que vai fazer, qual é a melhor estratégia, porque você não quer ficar pressionado a tomar uma decisão, né? Isso que é o maior problema. Então, é isso. Esses são os números do mercado. Tentei dar uma explicação aí do que cada número indica. Mas, como eu disse, eu tenho, agora você continuando aí no vídeo, você vai ver uns gráficos que eu peguei aqui para analisar o que está acontecendo no mercado, para deixar você a par do que esperar se você começar a procurar um imóvel agora, ok? Então, aproveita aí o resto do vídeo. Bom, o primeiro gráfico que eu vou mostrar aqui é em relação a vendas, né? Esse é o histórico que você está vendo desde janeiro de 2008, e se você for observar bem, o volume de vendas, a quantidade de unidades vendidas é maior agora, né? Essa linha vermelha mostra o mês de novembro ao longo dos últimos anos, né? Em 2016, 2017 até 2021. Então, se você olhar aqui, a quantidade de imóveis que foi vendida em novembro de 2021
foi maior do que a quantidade de imóveis vendida nos outros anos no mesmo período. Então, não é um problema de quantidade de imóveis, né? Se for ver bem aqui, o número está até maior. O que foi diferente aqui foi a procura. Existe muita gente procurando a mesma quantidade de imóveis. São 800 unidades aí no mês de novembro de 2021. No mês de novembro de 2020 não é uma boa referência, porque o Covid meio que bagunçou aí toda a estatística, mas se você for olhar para os anos 2019, 2018, você vê que a quantidade de unidades aí para o mês de novembro, em geral, era assim na casa dos 600, né? E você vê que houve um aumento aí de 30% mais ou menos, né? Então, em questão de unidade, não houve essa seca, né? Vamos dizer dessa maneira. Obviamente que em comparação com um ano em si, se você for olhar só o ano de 2021, você vê que houve um pico aqui no mês de abril e o mês de novembro já é uma descendente. Típico para todo ano, né? Todo ano o mercado tem mais oferta na primavera, então abril, maio, e aí começa a descer. Existe um segundo pico, geralmente no mês de setembro, é um pico secundário que não chega nem perto do que aconteceu em abril. E a explicação para isso é que quando chega no verão, as pessoas não estão querendo muito saber de comprar ou vender imóveis, querem tirar férias. Então, quando você chega em julho e agosto, você começa a descer bastante a quantidade de vendas, e aí setembro aumenta de novo, porque é aquela volta às aulas, volta das férias, e aí depois começa a descer tudo de novo, vai até o dezembro, e aí de dezembro começa a subir de novo até chegar ao pico em março. Essa é a rotina, esse é o típico que você vê todo ano. Mas assim, o importante é saber que a quantidade de imóveis está sendo vendida é maior do que nos outros meses. Então, assim, em termos de oferta, comparado com outros anos, tem mais oferta. Mas o problema vai ser a demanda, né? Se você for olhar os meses seguintes, né, vamos ver um outro gráfico aqui que mostra a quantidade de novas unidades comparado com a quantidade de vendas para o mês de novembro desde 2010. Se você for olhar aqui o laranja representa a quantidade de novas unidades que apareceram no mês de novembro ao longo dos anos. Sempre tem mais unidade em geral, né? Mais unidade à venda do que vendida, né? Que é a barra azul. Quando chega em final de 2016, quando já está aproximando daquele pico de 2017, e há uma diferença aqui, né? Mas quando você vai agora para 2021, você basicamente o que coloca para vender, o que você está vendo aqui, que coloca para vender é vendido, não fica no mercado. É isso que está dizendo aqui. Então, as unidades estão saindo rápido. O que dizer agora para o futuro, né? Porque agora, novembro já passou, a gente tem que olhar para dezembro e em diante, né? E quando a gente olha dezembro, quando a gente olha dezembro, em geral, você na verdade tem mais venda do que oferta. É um mês que é um pouco mais vazio em termos de oferta. Então, as unidades que estavam no mercado, você acaba tendo mais venda do que novas unidades. Fica um pouco mais escasso. Não acredito que vai ser diferente agora para o mês de dezembro, né? O que colocar vai vender. E eu só não espero que tenha mais unidades sendo colocadas, sendo vendida do que novas unidades. Eu acho que as barras vão ser iguais, porque basicamente está tudo vendendo rapidamente. Então, a não ser, obviamente, para a última semana de dezembro, que não vai... geralmente é colocado assim à venda e leva 7 dias, né, pelo menos, para vender, tipicamente. Então, o que colocar na semana entre 23 e 31 de dezembro, fatalmente só vai vender em janeiro, mas na primeira semana. Mas eu acredito que o padrão que a gente vai ver para dezembro vai ser mais a barra de
de vendas de novas unidades estando bem similar, e que seria tipo o que está aqui em 2018, né? Essa que é a expectativa que a gente vai ver por quão agressivo está o mercado. Se você colocar percentagem de preço, né, o que é outro indicador aqui, olha o que aconteceu. Até 2016, né, o preço, isso é uma explicação importante, porque muita gente aí está olhando o Realtor.ca, eu falei isso em outro vídeo, que o preço que é colocado à venda não é o preço que é vendido, né? Asking price e sale price são duas coisas diferentes. Se você olhar até 2016, ali, outubro de 2016, e até um pouquinho ali em 2019, mas o preço de venda até 2016, asking 200 mil. O preço, na verdade, a propriedade era vendida por menos do que estava sendo colocado. A partir de janeiro de 2017, essa história acabou, né? Teve aquela mini bolha, vamos dizer assim, de 2017, e você vê como os imóveis foram vendidos assim a um preço mais de 10% acima do que foi pedido. O preço voltou, o mercado se ajustou, né? Voltou aqui ao normal, a uma equiparação até Covid. Aí Covid veio e acabou com isso, né? Então você vê que aumentou a procura na região. E a propósito, todos esses gráficos são em relação à região de Waterloo, mas em muitas outras áreas não mudou nada, né? E aí você, como eu falei, quando aconteceu o Covid, a competição aumentou demais, muita gente vindo de Toronto, muita gente procurando lugares mais acessíveis e lugares maiores. Então, com o Covid, a percentagem que é paga acima do valor pedido subiu demais, né? Tivemos aqui um pico aqui já mais ou menos em abril desse ano, março, né? Foi março desse ano. Aí começou a descer, acho que o mercado saturou um pouco, né? Os compradores chegaram num limite, mas como a demanda ainda está muito alta, você vê que, de novo, né? As pessoas estão colocando valor muito mais alto do que está sendo pedido. Então, vocês estão vendo aqui, ó, 20% quase. Então, tipicamente, quando você vê e é difícil falar isso porque apartamento tem uma natureza, um comportamento, townhouse tem um comportamento, detached tem um comportamento diferente, mas de um modo geral, quando você vê um preço listado, aí você espera que pelo menos aí uns 18% que você vai ver vendido acima do que está sendo pedido. Hoje em dia, essa é a tendência, né? Infelizmente é uma coisa que tem que ser tomado cuidado, e por isso, e esse é um dos papéis, né, que a gente está aqui como corretor, ajudar a analisar o mercado e saber qual é a expectativa de quanto que aquela unidade vai realmente vender, né, por quanto que vai vender. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse gráfico aqui e coloquei junto com a quantidade de dias no mercado, né? Se você for ver bem aqui lá para 2008 até 2016, você vê que as unidades ficavam um tempo mais longo no mercado, né? Mas é a linha laranja aqui. Quando começa aí primeiro aqui o pico de 2017, você vê que o valor pago sobre o valor pedido superou 10%, como eu mostrei no gráfico anterior, e olha aqui a quantidade de dias que as unidades estavam ficando no mercado, né? Menos de 10 dias, né? O gráfico laranja, os números são, o eixo é da esquerda, o gráfico azul, o eixo é da direita. Então está ficando no mercado assim 9 dias ou 8 dias, e você vê que há uma relação direta, né? Se você vê de novo aqui, abaixo de 10 dias, toda vez que a quantidade de dias no mercado cai abaixo de 10, você vê que as ofertas acima do preço pedido são maiores também, né? É engraçado você ver essa diferença aqui. Então, em termos de mercado hoje, como é um seller's market, as unidades não estão durando muito no mercado, existe muita competição, e existindo muita competição,
o valor ofertado acaba sendo bem maior do que o valor listado, né? Então, para vocês entenderem como está esse mercado. Em termos de valorização, que a gente viu aqui no mês de novembro, houve um aumento, né, no valor dos imóveis, mas esse aumento não acontece só agora, né? Se a gente for olhar historicamente, né, e aí a gente usa o Home Price Index, que é uma referência para você determinar os preços no mercado, de 2005 até 2016, a valorização do imóvel na região de Waterloo foi de 5%. A partir de janeiro de 2016 até janeiro de 2020, a valorização foi tipicamente 14% ao ano. Chegou o Covid, né? Aí já em 2020 até agora, nós estamos com a média de valorização a 24% ao ano. É uma valorização astronômica assim, em um ano. E aí as pessoas ficam perguntando, pô, mas isso não é possível, que isso não é sustentável, isso não vai durar para sempre. Não, realmente não vai durar para sempre. Isso aí é um fato. A gente vai, mas também ficar esperando uma bolha estourar, isso também é uma outra situação que também tampouco vai acontecer. Se você for pegar esses 24% ao ano, esse período aqui entre janeiro de 2020 e agora, você vai ver aqui, eu expandi, né, nesse espaço. E no espaço de 17 meses, né, mais especificamente de abril de 2020 até novembro de 2021, nós tivemos 55% de valorização. Então, se você comprou um imóvel a 500 mil em abril de 2020, hoje provavelmente seu imóvel está valendo 750, 800 mil. É um ganho muito violento, né, em tão curto espaço de tempo.